A história de Sara, uma das matriarcas mais importantes do Antigo Testamento, é repleta de momentos de fé, desafios e a realização das promessas divinas. A jornada de Sara começa em Ur dos Caldeus, uma antiga cidade na Mesopotâmia. Sara, cujo nome original era Sarai, era esposa de Abraão e sua meia-irmã, compartilhando o mesmo pai, Terá, mas diferentes mães. Desde o início, ela enfrentou o grande desafio da infertilidade, que na sua época era um fardo pesado, especialmente em uma sociedade que valorizava imensamente a descendência. No entanto, sua lealdade a Abraão e sua fé em Deus eram inabaláveis. Quando Deus chamou Abraão, então conhecido como Abrão, para deixar sua terra natal e ir para uma terra que ele mostraria, Sara o acompanhou fielmente. Eles partiram de Ur e viajaram para Arã, onde passaram algum tempo antes de continuar para Canaã, a terra prometida por Deus. Essa jornada não foi fácil. Eles enfrentaram muitos desafios e incertezas, mas a fé e a obediência de Sara a Deus e a seu marido não vacilaram. Eles viveram em tendas, se mudaram frequentemente e sempre confiaram nas promessas de Deus, apesar das aparentes impossibilidades. Um dos primeiros grandes desafios de Sara ocorreu durante uma fome severa na terra de Canaã. Abraão decidiu descer ao Egito para encontrar comida. Temendo pela sua segurança e pela de sua família, devido à grande beleza de Sara, Abraão pediu-lhe que dissesse que era sua irmã e não sua esposa. Como ele previu, os egípcios notaram a beleza de Sara e a levaram para a casa do faraó. No entanto, Deus interveio, enviando pragas terríveis sobre a casa do faraó. Quando o faraó descobriu a verdade, ele confrontou Abraão e, indignado, mandou-os embora, mas não sem antes proporcionar-lhes muitos bens e servos. Este incidente destacou a proteção de Deus sobre Sara e Abraão, apesar de seus erros e falta de fé momentânea. A promessa divina de um filho para Sara e Abraão era uma parte central de sua jornada. Deus prometeu a Abraão que ele seria pai de uma grande nação, mas Sara, agora envelhecendo, ainda era estéril. Anos se passaram sem o cumprimento desta promessa, e a frustração e a dúvida começaram a se instaurar. Em um ato de desespero e pragmatismo, Sara ofereceu sua serva Agar a Abraão para que ele pudesse ter um filho através dela. Agar concebeu e deu à luz Ismael, mas este arranjo trouxe tensões e conflitos dentro da família. Agar começou a desprezar Sara, e Sara, por sua vez, tratou Agar com dureza, levando a fuga de Agar para o deserto. No entanto, Deus encontrou Agar no deserto e prometeu que seu filho, Ismael, também se tornaria uma grande nação. Apesar dos desafios, a promessa de Deus permaneceu. Em um ponto crítico da história, Deus mudou o nome de Abrão para Abraão, que significa pai de muitas nações, e o nome de Sarai para Sara, que significa princesa. Deus reiterou sua promessa de que Sara daria à luz um filho, que seria chamado Isaque. A este ponto, tanto Sara quanto Abraão eram avançados em idade, e Sara riu ao ouvir a promessa, pois parecia humanamente impossível. No entanto, Deus respondeu que nada é impossível para ele, e que Sara teria um filho no tempo determinado e aos 90 anos a promessa de Deus se cumpriu. Sara concebeu e deu à luz um filho, nomeado Isaque, que significa riso, em reconhecimento à alegria e à incredulidade que ela sentiu. O nascimento de Isaque foi um momento de imensa alegria e celebração para Sara e Abraão, confirmando a fidelidade de Deus. Sara declarou: "Deus me deu motivo de riso, e todos os que souberem disso rirão comigo." Esse nascimento, que parecia impossível, foi um testemunho poderoso do poder de Deus e um lembrete de que ele sempre cumpre suas promessas, mesmo quando tudo parece perdido. O nascimento de Isaque, no entanto, exacerbou as tensões na família. Ismael, filho de Agar, zombava de Isaque, e Sara exigiu que Abraão expulsasse Agar e Ismael para proteger seu filho. Embora relutante, Abraão seguiu a orientação de Deus e enviou Agar e Ismael embora, com a promessa de que Deus cuidaria deles e faria de Ismael uma grande nação. Este evento foi doloroso, mas necessário para cumprir o plano de Deus para Isaque. Uma das provações mais angustiantes para Abraão e Sara foi a ordem de Deus para sacrificar Isaque. Abraão, em obediência incondicional,
levou Isaque ao Monte Moriá, onde estava preparado para oferecê-lo como sacrifício. Embora Sara não seja mencionada diretamente neste episódio, sua fé e confiança em Deus foram implicitamente testadas. No último momento, Deus providenciou um carneiro como substituto, poupando Isaque e reafirmando a promessa divina. Esta história é muitas vezes vista como um teste supremo de fé e obediência, tanto para Abraão quanto para Sara. Sara viveu para ver Isaque crescer, mas sua vida foi repleta de altos e baixos. Ela morreu aos 127 anos, e sua morte foi profundamente sentida por Abraão e Isaque. Abraão adquiriu a caverna de Macela em Hebrom como lugar de sepultamento, onde Sara foi enterrada. Este local se tornou o túmulo da família, e Abraão mais tarde foi sepultado ao lado dela. A história de Sara é uma narrativa poderosa de fé, perseverança e a realização das promessas de Deus contra todas as probabilidades. Sua vida exemplifica a força e a determinação de uma mulher que, apesar de enfrentar desafios imensos, nunca perdeu a esperança nas promessas de Deus. Sara é lembrada não apenas como a esposa de Abraão, mas como uma figura central na história da redenção, cuja linhagem traria o Salvador ao mundo. A vida de Sara nos ensina sobre a importância da fé, da paciência e da obediência a Deus. Mesmo quando as circunstâncias parecem impossíveis, a fidelidade de Deus é garantida. A jornada de Sara nos lembra que as promessas de Deus são verdadeiras e que Ele é capaz de realizar o impossível em nossas vidas. Sua história é uma inspiração duradoura para todos os que enfrentam desafios e esperam pela realização das promessas divinas. Em sua caminhada com Abraão, Sara também enfrentou outros momentos que reforçaram sua fé. Em sua jornada, eles encontraram Melquisedeque, o rei de Salém, que era também sacerdote do Deus Altíssimo. Ele abençoou Abraão e Sara, e isso fortaleceu ainda mais sua fé nas promessas de Deus. Melquisedeque ofereceu pão e vinho, e essa interação foi um lembrete das bênçãos e da provisão de Deus, mesmo em tempos de incerteza. Outro evento significativo foi a destruição de Sodoma e Gomorra. Deus revelou a Abraão que ele planejava destruir essas cidades por causa de sua iniquidade. Abraão intercedeu por elas, e Sara testemunhou a profunda preocupação de Abraão por seus sobrinhos, Ló e sua família, que viviam em Sodoma. Embora Ló e suas filhas tenham sido salvos, a destruição da cidade serviu como um lembrete solene do julgamento de Deus e da importância de viver em retidão. Sara também experimentou momentos de celebração e alegria. Quando Isaque foi desmamado, Abraão fez um grande banquete para celebrar o marco. Este evento foi um momento de união e alegria para a família e a comunidade. Sara, que havia suportado anos de espera e dúvida, agora celebrava o cumprimento da promessa de Deus em meio a risos e festejos. A vida de Sara é um testemunho da complexidade da jornada de fé. Ela enfrentou momentos de dúvida, desespero e conflito, mas também experimentou a alegria, a realização e a fidelidade de Deus. Sua história é um lembrete poderoso de que a caminhada com Deus envolve altos e baixos, mas é sempre marcada pela presença e pelas promessas de um Deus que nunca falha. A história de Sara continua a inspirar gerações de crentes, lembrando-nos de confiar em Deus, mesmo quando enfrentamos desafios aparentemente insuperáveis. Ela nos ensina que Deus é fiel para cumprir suas promessas e que, através da fé e da perseverança, podemos experimentar a realização dos planos divinos em nossas vidas. A vida de Sara, com todos os seus altos e baixos, é um testemunho duradouro da graça e da fidelidade de Deus, e uma inspiração para todos os que buscam viver em obediência e fé.